Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais essa aulinha de resolução da prova do Enem 2020. Nós vamos resolver aqui a questão 176 da prova cinza. Ela foi uma questão de progressão geométrica. Tá? Vamos lá, vamos ver então como é que foi cobrada essa questão. O artista gráfico holandês Maurits Cornelius Escher criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam com diferentes tamanhos, introduzindo ao raciocínio de repetição infinita das imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores uns sobre os outros, conforme indicado na figura. O quadrado PRST, com lado de medida 1, é o ponto de partida. O segundo quadrado é constituído sobre ele, tornando-se o ponto médio de base do quadrado anterior, e criando-se um novo quadrado cujo lado corresponde à metade dessa base. Essa sequência de construção se repete recursivamente. Qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com este padrão? Então vamos ter aqui o PRST com lado 1. Então nós temos esse quadradinho aqui com lado 1. E aí a gente vai ter um quadrado aqui embaixo, ó, com o mesmo padrão do de cima, só que o lado dele é um meio, ó, metade desse cara aqui. Ó. E depois no de baixo a metade desse cara aqui, aí vai se repetindo. Aqui então seria 1, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 sobre 16 e assim sucessivamente até o infinito. Tá? Mas ele quer qual é a medida do lado do lado do centésimo quadrado. Ele quer a medida do lado, gente. Ele quer só isso aqui, ó, do centésimo quadrado, que vai estar aqui embaixo. Bom, então vamos ver como é que funciona isso aqui. Primeiramente, nós sabemos que nós temos uma progressão geométrica aqui. Por que é uma progressão geométrica, gente? Porque quando a gente, para descobrir se é uma PA ou uma PG, a gente faz assim. Tu pega o segundo termo, que é esse aqui, e diminui desse. Se a diferença der igual a diferença do A3 pelo A2, então faz o A2 menos o A1. É igual ao A3 menos o A2? É, então é PA. Mas se tu dividir 1 meio por 1 e ficar igual a 1 quarto por 1 meio, aí é PG. E é o que acontece aqui. A nossa, essa razão aqui, ó, gente, nós vamos ter a partir desse termo, nós vamos multiplicando esse número chamado razão até o infinito, tá? Então, na realidade, a razão é o A2 dividido pelo A1 ou o A3 dividido pelo A2, tanto faz. Se eu dividir 1 meio por 1, vai dar 1 meio. Né? Se eu dividir 1 quarto por 1 meio, vai dar 1 meio. Em qualquer lugar que eu pegar o sucessor dividido pelo antecessor, sempre vai dar 1 meio. Nesse caso aqui, a razão dos ladinhos aqui de cada quadrado. O número de termos, olha só, qual é a medida do lado do centésimo quadrado. Então, o meu n é 100, o número de termos é 100. Então, a formulazinha para a gente descobrir um termo qualquer, que no caso é o centésimo termo, é a n igual a 1 vezes q na n menos 1. Formulazinha facilzinha da nossa progressão geométrica. O AN, então, é o A100, né? O A1 seria quem? Esse primeiro ladinho aqui, que é o 1. A razão é o meio. E o número de termos é 100, então vamos substituir tudo aqui, ó. Então, o centésimo termo, que é o nosso AN, é igual a 1, que é 1 aqui, ó, o primeiro termo, ó, que é 1, é igual a razão, que é o meio, elevado a 100 menos 1. 100 menos 1 é 99, tá? Então, isso aqui, 1 vezes tudo isso aqui, o 1 desaparece, que o 1 é um elemento neutro na multiplicação. Então, o resultado final fica 1 meio na 99. Então, qual das alternativas seria a nossa resposta? Letra B, né, gente? 1 meio elevado a 99. Questão fácil, essa aqui não dava para errar, tá bom, gente? Então, um grande abraço e até a próxima resolução da questão da prova.